Opa, dando sequência aqui, mais uma aula de back-end. Na última aula a gente viu o CRUD do cliente, que ele tinha uma entidade de endereço associada a ele. E principalmente nesse endereço a gente tinha um problema que ele trabalhava com lista. Então deixa eu abrir aqui a entidade. O principal problema era, quando eu ia inserir o cliente eu tinha que saber quais endereços, ou quando eu ia atualizar o cliente principalmente, tinha que saber quais endereços eu tinha que atualizar e quais eu tinha que incluir. E a gente via isso pelo ID. A gente pegava, via se o ID estava preenchido, a gente fazia um update. Caso fosse um ID que não estava preenchido, a gente considerava que ele não existia no banco e aí fazia a inserção. Beleza. Só que a gente teve um problema na questão da ida e da volta do endereço. Que o cliente tem a referência de endereço através do mapeamento do Hibernate, mas o endereço ele também referencia o cliente. E quando a gente jogava isso para o DTO, a gente tinha um problema que ficava entrando em loop. Que o DTO de cliente referencia o DTO de endereço, uma lista, e cada uma dessas listas referenciava o DTO de cliente. E assim a gente ficava um apontando para o outro. Porque o cliente ia ter os mesmos endereços que ele tinha, então acabava que ficava chamando um ao outro ao mesmo tempo. E a gente resolveu com essa anotação JSON ignore, que omitia a escrita do cliente, se a gente observar aqui dos atributos. Eu trago o ID, o tipo do endereço, o bairro, o logradouro, a cidade, o CEP até o F, mas eu não trago as informações do cliente pelo endereço. Então, se eu fizesse uma consulta individual do endereço, eu não teria o cliente que é dono dele. Então, a gente poderia fazer o seguinte: pelo menos carregar o identificador único desse cliente. A gente poder referenciar lá no pro front-end. Vamos fazer aqui um campo que eu vou chamar de cliente ID. Então, aqui a gente vai ter o ID do endereço e o ID do cliente. Certo, mas aqui a gente perde um pouco do que o Model Map pode fazer para a gente. Ele não tem o atributo cliente ID aqui. Ele tem até o atributo cliente, mas ele não tem um atributo que seja do tipo long e que seja com esse nome aqui, cliente ID. Então, se a gente der uma olhada aqui na hora de mapear, vamos botar um breakpoint aqui e pedir para subir o servidor, mas a gente, já adiantando, não vai conseguir chegar essa informação no front-end, porque o Model Map ele não vai conseguir fazer o mapeamento desses atributos. Só dar uma olhada aqui como que o servidor vai subir. Beleza, vou fazer aqui som. Vamos mandar ele para front. E aqui, esse cliente ID está nulo. Então, a gente pode fazer alguma coisa para tentar trazer esse ID. Poderia, por exemplo, guardar esse cara numa variável, talvez. Vamos fazer o mais simples. Guardar esse cliente numa variável. A gente cria uma variável DTO que mapeia essa entidade. Eu poderia percorrer por todos os endereços que eu tenho. Vamos começar pelo DTO. Pelo DTO. DTO.get endereços e ir manualmente fazendo o cliente.getID. Poderia fazer esse passo e aí dar um return em cima do DTO. Aqui eu não preciso setar novamente os endereços que eu estou passando por referência, então ele já atualiza na lista de endereços que tem dentro desse DTO. Vamos ver como que isso vai ficar aqui na hora de retornar. Se vai resolver o nosso problema. Pegou esse cliente. A gente sabe que o cliente tem uma lista de endereços, certo? Vamos fazer o mapeamento. E agora nesse DTO que a gente teve mapeado de volta, eu tenho também essa lista de endereços, mas o meu cliente ID está nulo. E eu vou pegar por cada um dos endereços que eu tenho aqui dentro
e ir preenchendo com o cliente ID. Peguei os dois aqui, vamos ver como que ficou o DTO agora. Agora sim, todos os dois estão com cliente ID 5. Vou deixar ele voltar para cá. E agora sim, eu tenho o ID cliente que eu busquei, que é o 5, o endereço, e dentro do endereço eu tenho uma referência para o cliente que é o dono dele, que é o, de fato, o que possui o endereço, né? Beleza, eu poderia trazer outras informações do cliente aqui dentro também. Vamos colocar o... Mas o ID já me é suficiente. Só que essa solução aqui não ficou muito legal, porque se eu trabalhasse com N listas, eu teria que fazer vários forms para cada uma das listas. É, toda vantagem que a gente tinha com o Model Map eu perdi aqui, não ficou algo dinâmico. Então eu poderia tentar utilizar alguma solução que fosse mais ágil, mais flexível também. E a gente tem um disponível, que é o Model Map Dynamic. A gente vai dar uma olhada aqui e entender como que o Model Map Dynamic funciona. Só vamos voltar para o que era antes. Beleza. Então a gente tem aqui a opção do Dynamic. Beleza. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos colocar a entidade e o DT1 do lado da outra. Beleza. Aqui eu tenho o cliente DTO. A gente viu que ele vai pegar o nome do atributo e o nome do atributo aqui e vai ver se ele dá certo. Você compara aqui e é igual. ID com ID é igual. Pessoa com pessoa também é igual. Endereços com endereço igual. Data de criação igual e data de exclusão igual. Então, caso eu tivesse aquele exemplo do dentro de endereço, que aqui dentro eu tenho ID é igual, tipo de endereço é igual, o bairro mesma coisa, logrador, cidade, CEP e UF. Todos esses eu tenho uma referência aqui dentro, mas eu não tenho para esse cliente ID. Esse é o principal problema. Por que eu não tenho para esse cliente ID? Eu até tenho que cliente, mas cliente ID eu não tenho. E também o tipo é bem diferente. O tipo daqui é um cliente, o tipo daqui é um long. Então, não é como o DTO, que tem atributos dentro da classe. Um é numérico e o outro é um objeto composto de vários outros atributos. Então, é algo que não consigo passar um valor para o outro. Beleza, a gente chegou nesse problema. Mas se repara só no padrão que eu tenho aqui. Eu tenho o nome do atributo cliente, ainda é igual aqui, só que tem esse sufixo aqui que é o ID. Só que dentro de cliente eu tenho também o atributo ID. Então, com a combinação dos dois, cliente ID, eu fui no... Aqui dentro de cliente eu tenho o cliente e dentro dele eu tenho o ID. Então é a combinação desses dois campos aqui o nome. Não coloquei aqui, não foi sem querer, foi proposital. A combinação desses dois nomes aqui, ele gera ou me sugere que eu quero o atributo ID do cliente. Tanto eu lendo aqui a escrita do código, quanto até mesmo para o Model Map Dynamic. Ele consegue ver a combinação entre dois nomes e associar um atributo e dentro desse atributo um outro atributo, que no caso aqui é o cliente ID. Posso reparar que eu tenho o cliente ID aqui com o ID. Então, o Model Map Dynamic ele dá essa flexibilidade, ele consegue olhar dentro de um atributo se ele tem uma outra informação e se caso eu tenha um atributo com nome composto, como eu tenho aqui em endereço, que é cliente ID, e dentro de endereço eu tenho um atributo cliente e dentro de cliente eu tenho um atributo ID, ele consegue chegar até esse subatributo, entre aspas, e pegar essa informação e setar nesse campo. Vamos dar uma olhada aqui como que ele vai funcionar. Vou colocar aqui para rodar de novo. Vou pedir para executar o código. Beleza. Aqui só nessa instrução do Map Dynamic, vamos ver como que ele retornou. Ele retornou a lista de endereços. Dentro de endereço, ele tem o cliente ID. Eu não precisei de fazer aquele item do for. E a gente viu que o Map Simples ele não conseguiu trazer esse cara. Porque o Map Simples ele faz comparação de igualdade. E o atributo da classe A tem que ser igual ao atributo da classe B. Ou seja, o atributo da classe fonte, melhor dizendo, tem que ser o mesmo nome do atributo da classe alvo. E o Dynamic não. O Dynamic ele tem essa flexibilidade da composição entre os nomes. A gente colocou aqui o exemplo do cliente ID. Vamos deixar aqui para a gente ver na serialização do JSON. Olha só, ele até trouxe de novo o ID cliente 5, todos esses dois. Mas eu posso fazer
brincar ainda mais aqui, né? Vamos botar aqui endereço. E em endereço eu vou colocar o seguinte atributo: private long cliente pessoa id. Vou deixar a entidade aqui para ver o que está acontecendo. Olha só, tem um nome composto aqui. Cliente tem um atributo cliente. Dentro de cliente eu tenho um atributo pessoa. E dentro de pessoa eu tenho um atributo id. A combinação desses três nomes me dá cliente, pessoa, id. E eu estou tratando aqui como long. Em vez de pegar o id da pessoa, vamos pegar um nome. Pegar um nome que a gente já faz algo um pouco mais diferente, né? Nome. Dentro aqui eu tenho o atributo nome. E aqui eu entrei dentro de dois atributos, de um atributo dentro de endereço, que é o caso é o cliente, e dentro desse cara eu entrei dentro de outro atributo que é pessoa. A combinação desses três nomes aqui, vamos ver se o Dynamic vai conseguir buscar esse cara pra gente, ou se ele vai me deixar na mão aqui. Vamos subir nosso servidor de novo. Vamos mandar a nossa requisição, bateu aqui, e no model map, você tem endereço, dentro de endereço eu tenho cliente, pessoa, nome. Então ele foi no atributo cliente, dentro do cliente tem o atributo pessoa e dentro de pessoa tem o nome. Vamos dar uma olhada aqui na entidade mais específica, né? O que o Model Map Dynamic fez pra gente? Ele foi dentro de endereço, cliente, pessoa e dentro de pessoa ele trouxe o nome, que não está nulo, que a gente viu aquela questão do lazy, dele trazer só sob demanda, mas ele conseguiu dar o get lá no nome e trouxe esse valor do atributo. Então o legal do Model Map é isso, ele consegue entrar dentro do Model Map Dynamic. Ele consegue entrar em subclasses e ir obtendo valor só pelo nome. O nome do atributo sendo uma combinação de vários, ele consegue fazer esse mapeamento. Porém, devido a essa facilidade, ele é bem menos performático, ele tem que fazer várias validações. O map é só uma comparação de igual. O A tem que ser igual ao atributo do B. O fonte tem que ser igual ao atributo da origem. Ele é bem mais performático, ele é bem mais direto na hora de mapear. Já o Dynamic, por ser inteligente, né, ele é mais custoso. Então, quando a gente envolver DTOs muito grandes, ele vai ficar bem menos performático. Então, a gente tem que usar com cautela. Aqui, no caso do endereço, o que a gente precisa é só do cliente ID. Então, desse cliente nome que eu não preciso. Então, a gente vai tirar esse cara aqui e vamos trabalhar agora com o cliente ID. E agora eu tenho pelo menos uma referência do que é esse endereço, de quem é o dono desse endereço, né? Que no caso é o cliente em questão. Beleza, uma apresentação do Model Map Dynamic aí que vai quebrar um pouco o nosso galho.